Bom dia, pessoal. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo sustento do Senhor que nos alcança, as suas misericórdias e, sobretudo, pela salvação que nos alcançou, não é mesmo? Então, irmãos, esses dias começamos a conversar numa reunião de grupo sobre 1 Coríntios 15 e conversamos bastante sobre esse texto, estudamos, e é um texto que fala de esperança, né? E aí nós fomos para o encontro em Campinas, o tema lá era esperança também. Obrigado, Pedro. O tema lá também era esperança. E Coríntios 15, assim, falou muito ao meu coração sobre essa esperança. E o tema também ali de 1 Coríntios é um dos alicerces da nossa fé. Então eu queria dividir com vocês um pouquinho isso hoje. Não é nada novo, mas trazer a lembrança, como Jeremias fala, trazer a lembrança aquilo que nos traz esperança num tempo de luta, num tempo de dificuldade, num tempo de desafios, que é o tempo que nós estamos vivendo. A gente tem percebido, conversando com as pessoas, no dia a dia, nosso próprio sentimento, é um sentimento de muitas pessoas cansadas. Isso, e não é só um cansaço físico, não é mesmo? Mas é um cansaço emocional e muitas vezes um cansaço que atinge até mesmo o nosso espírito. E para esses dias que eu creio que são dias semelhantes aos dias que Jeremias viveu, dias semelhantes ao que Paulo viveu, a que muitos dos nossos irmãos viveram, dias de desafios, de lutas, de cansaço, e os nossos irmãos, eles buscaram o vigor, buscaram a força, buscaram no Senhor e na sua palavra forças para continuar. E eu creio que para nós esse é um bom exemplo, não é mesmo? Aonde nós vamos buscar forças, aonde nós vamos buscar o renovo, no Senhor e na sua palavra. Então esse é o convite para nós nessa manhã, ancorar a nossa esperança, ancorar a nossa fé, ancorar a nossa esperança na palavra do Senhor e no dono dessa palavra que é o Senhor. Amém? Então eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, nós vamos lendo e vamos conversando sobre esse texto. Só para lembrar assim, qual era o contexto aqui, desses irmãos aqui. A gente muitas vezes tem um sentimento assim, que nós estamos vivendo a era mais difícil. Não sei se você já teve esse sentimento, mas às vezes a gente tem esse sentimento, às vezes a gente ouve as pessoas falando dessa maneira, que nós estamos vivendo assim o tempo mais difícil, o tempo mais desafiador. Um outro sentimento também que às vezes passa no meu coração, não sei se passa no seu, que a gente gostaria de ter vivido um tempo lá atrás, porque às vezes a gente olha para trás e nos dá uma falsa impressão que tudo era mais fácil, que tudo era mais simples, e muitas vezes nos dá assim uma vontade assim, puxa vida, por que eu não vivi lá em tal época? Mas a verdade é que a razão de tudo isso é que a gente muitas vezes olha para o nosso tempo, para os nossos dias e vê nos nossos dias, no nosso tempo,
como um tempo de grandes desafios e de dificuldades. Realmente são tempos difíceis. Mas, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para a história contada, pelo testemunho vivo e verdadeiro que os nossos irmãos deixaram para nós, nós vamos ver, irmãos, que eles viveram tempos também muito difíceis. Momentos de grande dificuldade. Momentos de dificuldades ainda até maior do que as nossas. Então, a gente compreende que os nossos tempos são difíceis, mas outros irmãos que vieram antes de nós já viveram dias difíceis. E eles venceram. Pela fé, eles venceram. Pela fé, eles foram até o fim da caminhada. E como diz o Paulo, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, isso para nós é exemplo e é esperança também para o nosso coração. E esse texto, capítulo 15, ele está em meio a um tempo de lutas na igreja de Corinto. Era um tempo de desafios, era um tempo de muita dificuldade entre aqueles irmãos. Todo mundo conhece a história da igreja de Corinto, né? Pelo menos um pouco, cada um de nós conhecemos, dos desafios que aquela igreja vivia, dos problemas que aquela igreja enfrentava, dos pecados que eles precisavam tratar no meio da igreja. Eram dias difíceis. Então por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso, irmãos, para justificar qualquer tipo de pecado, não. Os nossos pecados, eles precisam ser realmente tratados. Mas eu estou dizendo isso para que a gente possa enxergar que aqueles irmãos também viviam dias difíceis. Dias de lutas, dias de angústia, dias desafiadores, tal como os nossos dias. Amém? E eu creio que a gente precisa compreender isso para a gente não entrar assim naquele caminho do vitimismo, né? Puxa vida, mas eu estou vivendo o tempo mais difícil da história da igreja. Realmente não estamos vivendo, né? Porque ninguém aqui ainda foi apedrejado. Alguém foi apedrejado? Aí levanta a mão, por favor. Né? Ninguém foi apedrejado, ninguém foi perseguido ainda à espada. Então os dias são desafiadores, mas os nossos irmãos já viveram dias piores e venceram. Pela palavra, pela fé e esperando no Senhor Jesus. Então, Paulo vai nos mostrar aqui que algumas coisas interessantes, né? E essa esperança, irmãos, que nós precisamos preservar no nosso coração, é uma esperança que ela precisa estar fundamentada na verdade que o Evangelho anuncia. Não é uma esperança em que nós vamos ancorá-la em qualquer conceito, em qualquer outra verdade, né? Outra coisa parecida com a verdade. Mas a esperança que deve nutrir o nosso coração, ela precisa estar fundamentada na verdade que o Evangelho anuncia. Então é importante que a todo tempo, essa verdade que o Evangelho anuncia, seja trazida à nossa memória. Então nós temos que buscar o Senhor e a sua palavra, o que o Evangelho nos revela, o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos anuncia, para que nessas verdades nós possamos ancorar a nossa esperança, fundamentar a nossa esperança. E justamente dessa forma, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês. Então ele está levando esses irmãos a trazer à lembrança aquilo que eles ouviram, o Evangelho que foi a eles anunciado, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes.
A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nesse Evangelho. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Então, perceba aqui nesses textos, nesses 2 versículos, que Paulo fala que a igreja, para que eles pudessem continuar firmes, para que eles pudessem continuar avançando em meio a dias difíceis, dias desafiadores, eles precisavam ter na sua lembrança, de uma forma viva, o Evangelho que eles receberam. Então é algo assim muito simples, é algo muito sucinto. Paulo dizendo, olha, vocês já receberam o Evangelho. Vocês já receberam a palavra do Senhor. Agora o que vocês precisam é todos os dias voltar para essa palavra. Trazer à lembrança aquilo que vocês ouviram, aquilo que já foi anunciado e aquilo que já foi pregado. E a gente tem assim eu não sei se por conta de uma ansiedade que muitas vezes toma o nosso coração, irmãos, mas a gente tem assim algo em nós que parece que aquilo que nós recebemos já não tem mais valor, já não é mais suficiente, e nós queremos mais, e queremos mais, e queremos mais. E parece que aquilo que nós recebemos, nós não guardamos no nosso coração e não damos o devido valor. Eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui já recebemos uma porção do Evangelho que tem poder de nos manter na caminhada. Não estou dizendo aqui que nós não podemos receber mais nada, não é isso, porque o Senhor é infinito, a palavra do Senhor é infinita. O Senhor tem muito mais para nos dar, mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção é que a gente não despreze aquilo que nós já recebemos, e que a gente volte naquilo que nós já recebemos, e que a gente traga à memória aquilo que nós já recebemos. Paulo nos dá aqui uma percepção que muitos irmãos em Corinto, é como se não tivesse adiantado nada aquilo que eles haviam recebido. Por isso que ele faz aqui uma observação, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nesse Evangelho. Então Paulo, ele fala, olha, tragam a memória. E esse versículo que está lá em Lamentações, né, no capítulo 3, é um versículo muito conhecido, mas eu separei aqui para a gente ler. Lamentações 3, do 21 ao 26. O texto diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, o que pode nos dar esperança nos dias que nós estamos vivendo? O que pode nos dar esperança? O que você pode ouvir? Em que fonte você pode buscar? Seja com leitura, seja assistindo um podcast, né? Que agora essas coisas estão se modernizando, né? Assistindo talvez um vídeo de um material, né? O que pode nos dar esperança, a não ser a palavra de Deus? Você tem alguma outra coisa para nos sugerir algo que possa nos dar esperança? Um noticiário na televisão, um noticiário impresso, né? Antigamente a gente abria os jornais para ver como as coisas estavam, né? Hoje já não existe mais isso. Mas existe, irmãos, alguma outra fonte de leitura, de informação que nos pode dar esperança nos dias em que nós estamos vivendo? Então, o profeta está dizendo assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode nos dar esperança, irmãos? A palavra de Deus. Você consegue pensar em alguma outra fonte de esperança? A palavra de Deus. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada dia. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperança, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E ele faz uma observação assim: e isto em silêncio. Então, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aí, avançando aqui em 1 Coríntios 15, Paulo ele traz aqui um fundamento. Eu passei a vocês o ensinamento que recebi e que é de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado, isso a partir do versículo 3, tá? Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Ele apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, ou 500 discípulos, dos quais a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como alguém nascido fora do tempo. Então essa simplicidade do Evangelho de Cristo, irmãos, e a grandeza da sua ressurreição, é uma prova incontestável do seu poder. E Paulo traz isso à memória daqueles irmãos, e traz isso à nossa memória nesta manhã, essa verdade da palavra, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então são nessas verdades, irmãos, que nós precisamos alicerçar a nossa esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado. Amém? Você crê nisso? Isso é claro ao seu coração? Nós temos a plena convicção disso? As Escrituras nos dão prova disso. Então por isso que ele colocou aqui, como está escrito nas Escrituras, com letra maiúscula, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E aí ele traz os testemunhos, que o Senhor Jesus apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12 apóstolos, depois ele apareceu de uma só vez a 500 irmãos, né? E ele cita ali naquele momento, dos quais muitos daqueles ainda estavam vivos, mas muitos já haviam morrido, já estavam mortos. Depois ele aparece a Tiago, a todos os apóstolos, e por fim ele apareceu ao próprio apóstolo Paulo. Então esse fundamento, essa verdade acerca da ressurreição do Senhor, Paulo estava trazendo isso como um fundamento para que aqueles irmãos pudessem estabelecer nisso a sua fé e a sua esperança. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês é uma ilusão e vocês continuam perdidos em seus pecados. Porque por um momento, irmãos, aqueles irmãos eles estavam vivendo uma turbulência tão grande, uma luta tão grande, e muitos estavam sendo abalados por aquele momento, que Paulo tinha a sensação que a fé deles era uma ilusão. Então Paulo traz a memória daqueles irmãos sobre a ressurreição de Cristo. E ele fala que se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Para nós humanos pecadores, a ressurreição do Senhor Jesus é como uma espécie de chancela. Para nós a ressurreição do Senhor é um selo, é uma prova
da verdade do Evangelho. E isso, irmãos, traz para nós sentido e esperança na própria palavra do Senhor. Quando nós compreendemos no nosso coração que o Senhor Jesus verdadeiramente ressuscitou e que para nós há uma esperança da ressurreição, isso sela para nós a verdade, o testemunho da palavra de Deus. Para nós hoje, irmãos, não faria sentido nenhum as palavras do Senhor Jesus se nós não estivéssemos no nosso coração uma convicção real da sua ressurreição. Não haveria sentido ouvir de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essas palavras para nós não teriam sentido nenhum. Quando o Senhor nos fala: buscai primeiro o reino de Deus, isso não teria sentido para nós. Quando Jesus nos manda negar a nós mesmos, quando o Senhor Jesus fala: negue-se a si mesmo, isso não teria sentido para nós, para a igreja, se a igreja não estivesse experimentado o testemunho da ressurreição do Senhor. Quando Jesus fala para nós: dê a outra face, se alguém nos ferir na face direita, dê a outra face. Não haveria sentido nas palavras do Senhor Jesus quando Ele diz: deixe o seu irmão ser o primeiro, seja você o último, dê a preferência ao seu irmão, leve a carga um do outro, perdoai uns aos outros. Isso não teria sentido para nós, se nós não estivéssemos experimentado o testemunho da ressurreição do Senhor. Não haveria sentido para nós quando o Senhor diz: eu vou preparar lugar para vocês, se nós não crermos na ressurreição do Senhor. E também não teria sentido quando Ele nos disse: eu voltarei para vós. Então, amados, a ressurreição do Senhor, ela é uma chancela, é um selo às palavras do Senhor, ao próprio Evangelho. Então, em outras palavras, os mandamentos, tantas outras palavras, que o Senhor nos deixou, os mandamentos que o Senhor nos deixou, os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, as promessas que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra, que são tantas promessas que nós precisamos, devemos conhecer, promessas e mandamentos que são esperança para a nossa alma, e nós devemos buscar essas palavras, conhecer essas palavras, mas todas essas palavras, todos esses mandamentos, todas essas verdades, elas estão também como sendo chanceladas pela verdade da ressurreição do Senhor. E nós vamos ver, para frente aqui, quando Paulo fala que se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então essa é a razão, irmãos, pela qual os religiosos da época fizeram um grande esforço para colocar em descrença a ressurreição do Senhor. Já no início da igreja, no começo da caminhada dos nossos irmãos, houve um movimento que dizia que Jesus não havia ressuscitado. Porque o inferno sabia do poder da ressurreição do Senhor Jesus. Então os líderes religiosos de Jerusalém, eles criaram uma narrativa. Veja que interessante isso. E a gente fica perguntando, a gente sabe a resposta. Mas o porquê esses homens criariam uma narrativa que Jesus não havia ressuscitado? Então o fato é que os religiosos da época, eles criaram uma narrativa. Eles subornaram os guardas romanos, instruindo-os a espalhar a mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam lá na ronda. Então isso nós vemos lá em Mateus 28, que o texto relata assim, que no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, aonde Jesus havia sido sepultado. Naquele lugar aonde humanamente a vida havia terminado. Naquele lugar aonde humanamente a esperança teria terminado, que era um sepulcro, que era um túmulo. Só que algumas coisas aconteceram ali. E eis que houve um grande terremoto. Então ali há a manifestação, ao testemunho, irmãos, que algo sobrenatural aconteceu. Algo que está fora da esfera humana, fora da limitação humana. Algo realmente sobrenatural ali aconteceu. E o testemunho da grandeza do que aconteceu ali, essas mulheres experimentaram um pouco disso. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque o que buscais, Jesus, que foi crucificado, ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então veja, irmãos, que os líderes religiosos, eles subornaram aqueles guardas para que propagasse uma mentira. Jesus não ressuscitou. O túmulo está vazio porque os seus discípulos vieram e roubaram o seu corpo. Amados, essa mesma mentira, ela quer alcançar o nosso coração. Essa mesma mentira, dia a dia, quer afastar do nosso coração essa verdade sobre a ressurreição do Senhor. Porque isso para nós é esperança. Porque essa verdade sobre a ressurreição do Senhor, isso aviva o nosso coração. Porque para nós há esperança. A palavra de Deus fala que se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E quando essa esperança é afastada do nosso coração, nós vivemos o nosso dia a dia como se o nosso tempo fosse esse tempo aqui. Fosse essa fase temporal que nós vivemos, né, que a Bíblia fala de 70, alguns, né, se cuidarem um pouco, talvez chegue até os 80, mas isso já é enfado, é fadiga. Quando essa verdade ela vai se afastando do nosso coração, acerca da ressurreição, acerca da eternidade, acerca de uma vida com o Senhor, quando isso vai se afastando de nós, os nossos sonhos, as nossas limitações, o nosso olhar fica somente nesse tempo. E nós passamos a viver sem esperança.
Quando nós temos a plena convicção dessa esperança, irmãos, quando nós cremos nesta verdade, quando nós não permitimos que o inferno suborne o nosso coração e venha nos dizer, venha nos fazer esquecer que o nosso Senhor ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quando o inferno consegue tirar isso do nosso coração, quando o nosso coração é subornado, esse mundo para nós começa a ter um gostinho. Nós começamos a gostar desse mundo. Nós começamos a gostar das coisas desse mundo. Agora, quando nós temos a plena compreensão dessa esperança, o brilho desse mundo, né, como nós cantamos muitas vezes, ele se apaga para os nossos olhos. Nós começamos a ter uma esperança, nós colocamos os nossos olhos e temos uma esperança na eternidade, e não nesse mundo. O brilho desse mundo, ele começa a se apagar para nós. As vaidades, os orgulhos, tudo isso perde o sentido. Porque nós entendemos que há algo atemporal para vivermos. Mas é grande verdade, irmãos, que há uma força do inferno, há um movimento do inferno que quer nos dizer: olha, a vida é essa e agora. Faça o que você tem que fazer agora, faça tudo o que você precisa fazer agora, porque no momento em que você morrer, acabou. Mas a palavra do Senhor nos mostra uma eternidade. A palavra do Senhor nos mostra uma vida futura. A palavra do Senhor nos mostra uma vida após a morte. Aí Paulo vai dizer no versículo 11: assim não importa se a mensagem foi entregue por mim ou foi entregue por eles. Ou melhor, perdão. Deixa eu voltar aqui que eu corri aqui. A partir do 9, versículo 9. Olha como o coração de Paulo. Nós sabemos quem foi Paulo. Nós sabemos a forma que o Senhor usou a vida desse homem. De como o Senhor alcançou esse homem. E nós vemos isso, irmãos. Esse entendimento de Paulo, de uma futura esperança, e que essa futura esperança fazia com que essa vida que ele vivia agora, era uma vida onde a vaidade, o orgulho e o brilho desse mundo não fazia mais sentido nenhum. Ele fala assim: olha, de fato, eu sou o menos importante dos apóstolos. E até nem mereço ser chamado de apóstolo. Então vocês percebem aqui, irmãos, um coração de um homem que entendeu a eternidade. Um homem que abriu mão das suas vaidades, do seu orgulho. Um homem que entendeu que ele já não é mais o centro da sua vida. E ele fala: eu sou o menos importante dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou em mim sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por Ele. O importante o importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Esses versículos, eles revelam o coração de Paulo, que Paulo não estava preocupado em ser ele aquele que anunciou ali aos irmãos, ele não ter o crédito desta palavra, ou seja, ele se diminuía a cada dia. Mas por quê? O que leva o coração de um homem a se diminuir?
como nós cantamos, né? Que Ele cresça e que eu diminua. É o entendimento de uma eternidade. Nós vivemos o tempo em que as pessoas elas querem se promover, serem promovidas, querem reconhecimento, querem títulos, querem ser reconhecidas. E Paulo ele vai num caminho contrário, porque os olhos de Paulo não estavam nesse tempo. Os olhos de Paulo não estavam nesse momento em que nós estamos vivendo, mas os olhos dele estavam na eternidade. Irmãos, a nossa ressurreição, ela faz parte também, o entendimento em que nós, assim como Jesus ressuscitou, nós um dia também vamos ressuscitar. E se o Senhor voltar, nós seremos transformados. Essa revelação e essa verdade, ela faz parte de um mistério que ficou guardado por muito tempo e agora foi revelado através da igreja. O capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 12, a palavra diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então isso já é profeta falando lá no Velho Testamento, profeta já mostrando essa verdade. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Senhor, o Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, o próprio Paulo aqui está avalizando o que o profeta falou lá sobre a ressurreição. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, que há de haver ressurreição dos mortos, tanto para justos como injustos. Então o apóstolo Paulo aqui novamente ele está referendando aqui essa verdade sobre a ressurreição. Se a nossa mensagem, aí voltamos aqui para 1 Coríntios, versículo 12, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Então, novamente, irmãos, Paulo está refutando aqui o que uma ideia que estava se infiltrando na vida da igreja, falando que o Senhor não ressuscitou e falando que não há ressurreição dos mortos. No versículo 14, e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Então, olha a importância, irmãos, de nós termos esse entendimento, de nós termos isso na nossa memória, de nós termos isso no nosso coração, essa convicção que o nosso Senhor ressuscitou. Mas aí para nós isso parece tão óbvio, né? Não, mas Jesus ressuscitou. Inclusive a gente se reúne todo domingo para cantar para Ele, para celebrar Ele. Então isso para nós parece muito óbvio. Mas a verdade é, irmãos, que no nosso dia a dia, em muitos momentos, mas muitos mesmo, e eu falo começando por mim isso, nós vivemos uma vida em que o nosso testemunho é como se o Senhor não tivesse ressuscitado. Como se o nosso Deus, como se o nosso Senhor tivesse ainda lá sepultado naquele túmulo. As nossas atitudes, as nossas respostas, são respostas que muitas vezes parece que o nosso Senhor não ressuscitou, que Ele está morto, sepultado, que aquela pedra ainda está ali na porta daquele túmulo. Por mais que isso
no primeiro momento, seja tão óbvio para mim e para você. Não, eu sei que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu já li na Bíblia que Jesus ressuscitou. Eu já ouvi pregações que Jesus ressuscitou. Mas muitas vezes, as nossas respostas, o nosso dia a dia, como nós agimos, como nós respondemos, como nós tratamos os nossos irmãos, como nós andamos, como nós caminhamos, como nós respondemos à vida. As nossas respostas, elas são mais parecidas a uma crença em que Jesus não ressuscitou, do que verdadeiramente com essa verdade que o Senhor ressuscitou. E Paulo está dizendo o seguinte, que se Jesus não foi ressuscitado, não há nem o que anunciar, não há nem a que ser pregado. E vocês, ou nós, não temos nem nada no que crer. Se não existe ressurreição dos mortos, então como nós vamos pregar que o Senhor foi ressuscitado? E ainda mais, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Então veja, irmãos, esse fundamento. Mas a verdade, então aí Paulo ele começa a trazer aos irmãos, trazer luz àqueles irmãos e trazer luz às nossas vidas nesse dia. Qual é a verdade? A verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que todos os que estão mortos nele também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Versículo 21 de 1 Coríntios 15. Assim como por estarem unidos a Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Então nós estamos falando de algo atemporal. A palavra aqui está falando de algo eterno. A palavra de Deus está falando aqui, irmãos, algo que não está somente preso ao nosso dia a dia, à nossa segunda-feira, ao bater o ponto no nosso trabalho, a cumprir com as nossas obrigações, como que se um dia tudo isso vai acabar e nós vamos sumir como uma fumaça. A palavra está nos mostrando aqui uma eternidade. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, mas assim também por estar unidos com Cristo, todos ressuscitarão. E nós precisamos, irmãos, viver os nossos dias agora com essa verdade no nosso coração. As nossas respostas no nosso dia a dia, elas precisam estar fundamentadas nessa verdade, numa verdade eterna. Aí Paulo ele traz aqui uma orientação, porém cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo a ser destruído, que será destruído, é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, do Senhor Jesus. É claro, aí ele abre aqui um parêntese, que dentro
das palavras todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Amém? Esta verdade, irmãos, ela precisa mudar toda a nossa perspectiva de vida. Eu não sei se você tem essa impressão, mas na minha vida, muitas vezes, eu tenho uma impressão que eu vivo os meus dias sem crer nessa eternidade, né? E aí eu volto novamente nesse ponto aqui que eu já falei. Então aí as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus sonhos, eles estão limitados a essa vida terrena. As minhas respostas estão limitadas a essa vida terrena. E esta palavra, irmãos, ela quer expandir o nosso olhar. Ela quer trazer luz sobre as nossas vidas. Ela quer nos dar uma visão eterna. Ela quer nos mostrar que o plano de Deus é um plano eterno, é um plano atemporal, que o plano do Senhor não está limitado a essa nossa vida aqui, a nossa vida humana, mas que o Senhor tem algo para nós na eternidade. E que a ressurreição de Jesus, ela é uma prova viva disso. Por isso que a palavra diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E é com essa perspectiva, irmãos, que nós precisamos caminhar. E aí eu fico pensando, puxa vida, por que Paulo trata desse assunto, né, no meio de uma igreja lá, que está lá em muita dificuldade? A igreja de Corinto vivia problemas internos. Eram divisões, eram muitas divisões dentro da igreja, os irmãos já não consideravam mais seus irmãos, ninguém se preocupava com mais ninguém, cada um vivia uma vida egoísta, cada um estava preocupado só com a sua condição. Então o egoísmo entrou na vida daqueles irmãos naquele tempo de uma forma assim, muito grande. E aí Paulo traz essa perspectiva de eternidade. Paulo mostra, olha, tem uma vida que o Senhor tem para nós, além dessa vida. Mas que nós precisamos começar a viver isso agora. Nós temos que caminhar hoje, não mais como cidadãos, né, da terra, né, a linguagem simbólica, mas como cidadão dos céus. Nós temos que ter uma perspectiva de cidadãos dos céus, né? E aí eu quero também compartilhar com vocês aqui, irmãos, que nessa época aqui existia uma prática herege no meio da igreja. Eles tinham um batismo conhecido por alguns assim como batismo vicário. O que era o batismo vicário? Que era o ato de alguém ser batizado em nome de outra pessoa que já morreu, né? Então, por exemplo, o meu parente meu antepassado, ele morreu e ele não foi batizado, ele não professou nenhuma fé, então eu me batizo em nome dele. Então isso era uma heresia. Acredito que até nos dias de hoje isso deve existir ainda. Mas aqueles hereges, aquelas pessoas que praticavam essa mentira, eles acreditavam na ressurreição. Então, Paulo está mostrando aqui que os filhos do engano, muitas vezes eles eram mais prudentes do que os filhos da luz, porque a igreja estava perdendo a esperança da ressurreição, e essas pessoas que viviam uma heresia tinham esperança na ressurreição. Olha que coisa maluca. Aqueles que se diziam os filhos da luz estavam perdendo a esperança da ressurreição. E aqueles que viviam uma heresia acreditavam nisso. Então Paulo ele
ele relata isso lá no versículo 29, ele diz assim, ó: pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que elas esperam conseguir se os mortos não são ressuscitados? Por que essas pessoas se batizam em favor deles? Né? Então é triste muitas vezes, irmãos, nós vemos que muitas pessoas que não creem no Senhor, muitas pessoas que não têm a revelação do Evangelho, às vezes elas dão respostas à vida de muito mais fé do que nós que cremos. Às vezes nós conhecemos pessoas que não têm a revelação do Evangelho, mas essas pessoas estão dando respostas para a vida, com muito mais fé, com muito mais esperança do que nós próprios. Então, creio que isso é um alerta para nós, é algo para nós colocarmos os nossos olhos e prestarmos atenção nisso. Aí o que Paulo fala o seguinte, né? Capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele fala que ele viveu. Qual que era o momento que Paulo estava vivendo? No capítulo 11 de 2 Coríntios. Então ele pergunta lá: sou ministro de Cristo? Eu ainda mais em trabalhos, muito mais açoites, muito mais que eles, prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, fui apedrejado, sofri naufrágios. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Aí ele fala no 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, em frio e em nudez. E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo toda hora? Então a vida de Paulo era uma aventura. A todo momento ele estava em perigo extremo. Você percebe isso nesse texto? Açoites, prisões, perigo de morte, né? Perigo nos rios, salteadores. Então, a vida de Paulo era um perigo constante. E ele faz uma pergunta: por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Por que Paulo tinha aquele estilo de vida, irmãos? Porque ele não media, como se ele não tivesse uma medida de risco para a sua vida. Ele arriscava tudo pelo Senhor. Ele fala: irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos em Cristo nosso Senhor. Porque Paulo, ele encarava, irmãos, todos esses desafios, porque os olhos dele não estavam somente nesse tempo, porque ele tinha uma esperança eterna. Paulo, ele viveu, ele enfrentou todas essas dificuldades, porque ele tinha vivo uma esperança no coração dele, que ainda que ele viesse a morrer, no Senhor Jesus, o Senhor Jesus o ressuscitará um dia. Essa era a esperança dele. E essa, irmãos, deve ser a nossa esperança. Quando nós temos essa esperança viva no nosso coração, não há desespero. E nós estamos vivendo o tempo do desespero. Nós estamos vivendo a era do desespero. O que vai blindar o nosso coração é essa esperança. E nós temos essa plena convicção e esperança da eternidade, da vida eterna.
E aí, irmãos, a partir do versículo 37, eu já estou fechando aqui o assunto, de 1 Coríntios 15, eu vou animar você a ler o texto ali, o capítulo todo, do 37 até o 58, o apóstolo Paulo, ele mostra assim de uma forma prática, como se dará a ressurreição dos mortos. Então ele começa a dizer ali, que o corpo material, a matéria, que ela é sepultada, quando o Senhor nos ressuscitar, vai nos ressuscitar com um corpo espiritual. Que aquilo que é coberto pela corruptibilidade, vai ressuscitar incorruptível. Então ele começa a trazer na prática assim, uma noção de como isso vai acontecer, dessa transformação. E Paulo nos ensina na palavra, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E que nós, que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Receberemos um corpo incorruptível. E isso, irmãos, é algo sobrenatural. É algo que está, totalmente fora de uma capacidade humana, de uma compreensão humana. É algo sobrenatural que o Senhor fará conosco. Mas essa experiência, irmãos, que todos nós viveremos pela fé em Cristo Jesus, é que nos traz esperança. E o que essa palavra quer nos levar é que a gente não tenha os nossos olhos somente nessa vida temporal, mas que nós coloquemos nossos olhos na eternidade. E isso pode nos dar esperança, é isso que pode nos dar esperança para os nossos dias de desafio, para os nossos dias de luta. E que o Espírito Santo, nos lembrando hoje desta palavra, trazendo à nossa memória essa palavra, que o Espírito Santo nos leve, irmãos, a reviver essa esperança, que isso queime no nosso coração, que essa verdade possa queimar no nosso coração, que a gente possa todos os dias lembrar dessa promessa do Senhor, da eternidade, da ressurreição, de uma vida que o Senhor tem para nós, de entender que o nosso tempo não é somente esse tempo aqui até na sepultura, mas que o Senhor tem uma vida para nós. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo pegue essa palavra e trabalhe os nossos corações, e gere em nós, que essa palavra possa gerar em nós frutos eternos, que as nossas respostas, irmãos, sejam respostas de pessoas que vivem uma eternidade. Que as nossas respostas à vida, as nossas respostas aos nossos irmãos, aos problemas do dia a dia, aos desafios do dia a dia, sejam resposta de um coração eterno. Amém? Vamos orar sobre isso?